Hello, everybody! Olá, alunos do sexto ano do Sistema Positivo de Ensino. Bem-vindos à nossa videoaula de língua inglesa. Eu sou a professora Camila Rodrigues e estou com vocês neste momento para a resolução de exercícios. Vamos trabalhar hoje com o Simple Present novamente. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu na nossa videoaula. Vamos praticar agora o uso do Simple Present com a atividade number 2. Use the simple present of the verbs on the list to complete the text. Temos que utilizar os verbos que estão na lista aqui e completar o texto. Nós temos os verbos to host, que é hospedar, to live, viver, to sit, sentar, o verbo sentar, mas também pode ser o verbo que é a localização de algum lugar, to have, que é o verbo ter, e to use, o verbo usar. Nós temos ali a primeira frase. Tokyo, Japan, which has a population of 35.1 million people, was once just a small fishing village. Então, a cidade de Tóquio, no Japão, que tem uma população de 35,1 milhão de pessoas, já foi somente um vilarejo de pescadores. Então, o verbo have ficou has, conjugando, porque eu estou falando de uma cidade que é o Japão. Então, it has. A próxima. Seul sits in the same place as an ancient city, Seong. Então, Seul está no mesmo local de uma cidade antiga. Então, o verbo to sit ficou conjugado como sits, porque eu estou me referindo somente à cidade de Seul. A próxima. 21.2 million people live in Mexico City. 21,2 milhões de pessoas moram na cidade do México. Quando eu utilizo people eu me refiro ao subject they, eles. Então, eles moram. O verbo fica igual, somente sem o to. Continuando ali. Many urban areas use various forms of public transportation. Muitas áreas urbanas usam vários tipos de transporte público. Por que o verbo não foi conjugado, não acrescentou S? Porque eu estou falando urban areas. Areas está no plural, então o verbo fica da mesma maneira, somente sem o to. Então, eu usei o verbo to use. Nós temos lá. Education worldwide is important and many cities host prominent universities. Eu tenho que a educação mundial é muito importante e muitas cidades têm universidades, elas hospedam universidades importantes. Então, aqui também nós temos como cities, que está no plural, então por isso que o verbo ficou somente host, sem o S e sem o to. E temos ali, though few have as much of a focus on getting their children into those institutions of higher learning in Seoul, Korea. Apesar de que muitas dessas pessoas focam somente em que seus filhos tenham uma educação de alta qualidade lá em Seul, na Coreia. Então, nós utilizamos agora aqui todos os verbos no simple present. Continuando agora no exercise 3, nós temos ali, match the verbs to their usual prepositions. Eu tenho que ligar os verbos com as suas preposições. Então, eu vou juntar, na verdade, os verbos. Eu vou utilizar, exemplo, go to, look for, talk to, pay, wait, at some place. Então, eu vou juntar esses verbos com as preposições. Na primeira, nós temos lá, my best friend always waits for me after class. Meu melhor amigo sempre espera por mim depois da aula. Então, o verbo waits junta com o for. A letra B, Sheila goes to work by train. A Sheila vai a trabalho de trem. Então, o verbo go junta-se com a preposição to. Goes to. Ela vai para o trabalho. A letra C, Rachel and Andrew listen to the weather forecast before cycling. A Rachel e o Andrew escutam a previsão do tempo antes de sair andar de bicicleta. Então, listen to, o verbo escutar algo. Eu junto o verbo listen com a preposição to. Continuando na letra D. Teachers talk to the principal to decide the best school transport. Os professores falam com o diretor para decidir o melhor meio de transporte. Então, o verbo talk eu junto com a preposição to. Talk to.
Na letra E, nós temos My history teacher pays for museum tickets for his students at the end of the year. O meu professor de história paga pelos ingressos do museu para os alunos no final do ano. Então, o verbo pays eu vou juntar com for, pays for. A letra F, que é o nosso último exercício, temos Andressa looks for her favorite songs while walking to school. A Andressa procura as músicas dela favorita enquanto ela está andando para ir à escola. Então, looks for, eu pego o verbo look e a preposição for e ele vai se transformar em procurar. Então, dando continuidade, nós temos o próximo exercício, que é o number 4, e ele fala assim, cross the one out. Eu tenho que tirar aquela que não faz sentido sobre o que eu estou falando, sobre a temática. Nós temos a primeira ali, letra A, Airport, Library, Cathedral e Cab. Vocês perceberam que a maioria são locais, né? O aeroporto, a biblioteca, a catedral, mas o cab, que é o táxi, está perdido aí no meio da frase, no meio das palavras. Então, eu tiro ela da sentença. A letra B, look at, go to, be e listen to. Vocês perceberam que temos os verbos com a preposição, mas tem um que está perdido aí no meio, que é o be. O look at está correto, o go to e o listen to, verbos com preposição. A próxima letra C, square, street, avenue e highway. Eu estou falando de locais. Eu tenho a rua, que é o street, mas o square é uma praça. Avenue é a avenida e highway a rodovia. Estou falando de locais onde passam carros. Na letra D, eu tenho bus, street, train e bicycle. A street que está perdida, porque eu tenho meios de transporte. O bus, que é o ônibus, train, que é o trem, e o bicycle, que é a bicicleta. E a letra E, eu tenho algumas preposições de locais, porém tem um perdido no meio, que é um verbo com uma preposição. Eu tenho across from, que é atravessando, em frente. Wait for, que é esperar, que está perdido aqui. On the corner, que é a esquina. In front of, em frente de. Então, eu tinha 3 preposições de locais e um verbo com preposição. Continuando, eu tenho o exercise 5, o exercício 5, que fala assim, choose the correct option. Escolha a opção correta. Nós temos algumas preposições de locais agora. Nós temos a letra A. The bank is. O banco está onde? Between the bakery and the cinema. Entre o banco, a padaria e o cinema. Or across from. Ou em frente a. Se for em frente a, em frente é somente um local, não 2. Quando tem 2 locais, between. Entre 2 locais. A letra B. The art gallery is. Aonde que é a galeria de arte? On the corner of Oxford Street and Park Avenue, na esquina da rua Oxford e da Avenida Park, ou in front of, ou em frente. Se é em frente somente uma rua, certo? Não tem como ser em frente a 2 ruas. Então, é on the corner of, na esquina. A letra C fala assim, the theater is at 43 Lincoln Avenue or on 43 Lincoln Avenue. Ao falar de um local, e quando eu coloco o número deste local, desta rua, eu utilizo on. Continuando, nós temos na letra D, the cafeteria is. Aonde que é a cafeteria? Between our school, entre a nossa escola, só que se fosse entre, tinha que ter mais um local, certo? Ou next to our school, é próxima à nossa escola. Nós temos na letra E, the bus stop is. Aonde que é o ponto de ônibus? In front of the supermarket or across from the supermarket? Eu tenho uma dica na próxima frase que fala assim, we just have to cross the street. A gente só tem que atravessar a rua, então só pode ser across from. Lembrem que às vezes a própria frase ajuda vocês a achar a resposta. Continuando, eu vou fazer uma atividade agora para relembrar o uso do simple present. Nós temos ali, read the cartoon and choose the option that best fills in the blank. Leia o cartoon abaixo e marque qual é a opção que melhor vai ser colocada no espaço em branco. Nós temos o Papai Noel juntamente com o seu duende e ele está falando, I love new regional distribution centers. Eu amo novos centros de distribuição regional.
qual daqueles verbos que eu vou conjugar no simple present? I love loves? Não, porque está falando de mim, eu. I love loving? Não. I am love? Não. I love love, eu amo, amo. Então, só pode ser a letra D. Continuando, nós temos read the text and choose the option that best fills in the blank. Novamente, eu vou colocar agora alguns exercícios sobre o simple present. Eu devo colocar qual é o verbo que melhor se encaixa no texto. Eu tenho ali. I have a collection of fashion magazines at home. The models look fantastic and the pictures, all types of styles. E as figuras. Então, ele está dizendo que ele tem uma coleção de revistas de moda em casa. As modelos aparecem estar fantásticas e as fotos shows, is showing, showing or show. Se eu estou falando de pictures, picture já está no plural. Então, não pode ser shows, não pode ser showing e não pode ser showing. Tem que ser show. As fotos mostram. All types of styles, todos os tipos de estilo. Então, ficou o verbo show, mostrar. O próximo exercício que eu tenho aqui fala também sobre o simple present. Eu tenho que utilizar os verbos que estão aqui abaixo e preencher as frases de acordo com a imagem deste menino andando de skate. Nós temos ali, the boy é ele, né? Então, eu vou conjugar o verbo. The boy rides his skateboard on the street. Vejam que eu peguei o verbo ride, como ele já tem a letra E, eu somente acrescento o S e fica rides. A próxima, the boy wears a red and black shirt. O menino usa, então eu peguei o verbo wear e somente acrescentei o S. Na próxima, the city looks calm today. Parece estar calma hoje. Eu peguei o verbo look e somente acrescentei o S. E a letra D, the parking lot, que é o estacionamento, costs $15. Custa $15. Somente acrescentei o S ao verbo cost. Dando continuidade, o nosso próximo exercício é da corujinha e nós temos que completar de acordo com a rotina dela. Mas eu tenho que completar com os verbos que já estão aqui abaixo, mas eu devo conjugar esses verbos. Então, this is Ollie's routine after lunch. Essa é a rotina do Ollie depois do almoço. He studies English. Eu peguei o verbo estudar, tirei o Y, acrescentei IES. He studies English at 1. He goes home at 3. Ele vai para casa às 3. Eu peguei o verbo go, acrescentei ES. At home, he does his homework at 9:30. Em casa, ele faz a tarefa às 9h30. Peguei o verbo do, acrescentei ES. At 4 p.m., Ollie plays computer games and at 3:30, he plays soccer. O Ollie joga jogos no computador às 5h30 e também joga futebol. Eu peguei o verbo play e acrescentei somente o S. A próxima é Ollie has dinner at 6:30. Eu peguei o verbo have e ficou conjugado como has, porque tudo é sobre a corujinha, que é o he. He takes a bath at 7. Ele toma banho às 7. Então, eu peguei o verbo take e somente acrescentei S. He watches TV at 8. Ele assiste TV às 8. Lembra da regrinha? Terminou com CH, acrescenta ES. And goes to bed at 9 p.m. E vai para a cama às 9 horas. Lembra que quando o verbo termina com a letra O, eu acrescento ES. Goes, o verbo ir. Alunos do 6º ano do Sistema Positivo, este foi o nosso momento de relembrar e colocar em prática o uso do Simple Present e do Preposition of Place e preposições de locais. Eu espero que vocês tenham gostado deste momento, continuem participando do SPE com você. Conto com a presença de vocês na nossa próxima videoaula de língua inglesa. Tchau, tchau, pessoal!